Olá, bom dia. São 7 horas e 54 minutos, quinta-feira, 13 de agosto. Essa é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado Agora. Está marcada para hoje, às 11h30 da manhã, sessão deliberativa no plenário do Senado. A pauta continua trancada pelo projeto que reonera a folha de pagamento de 56 setores da economia. Antes, os senadores se reúnem em comissões. Às 10 horas, a de Relações Exteriores realiza uma reunião em duas partes. Na primeira, vai apreciar a indicação do diplomata Raimundo Santos Rocha Magno para embaixador do Brasil na Bolívia. Os senadores também vão examinar o texto do primeiro acordo de cooperação técnica entre o governo da Mauritânia e o Brasil, celebrado em 2012. A segunda parte da reunião será uma audiência pública com o comandante da Aeronáutica, o tenente brigadeiro do ar, Nivaldo Luiz Rossato. A repórter Roberta Cruz tem os detalhes da reunião. Com o comandante, os projetos estratégicos da aeronáutica e a relação com a base industrial de defesa, que são as empresas que desenvolvem, fabricam e fazem manutenção de produtos estratégicos de defesa. A audiência faz parte da avaliação que a Comissão de Relações Exteriores está fazendo esse ano das políticas públicas adotadas pelo governo para a defesa nacional. As propostas de revisão do Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, chamado de Plano ABC, são o assunto de uma audiência pública da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, agora às 8 horas da manhã. A CPI, que investiga irregularidades no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, realiza logo mais uma audiência pública para discutir uma proposta legislativa de alteração do contencioso administrativo tributário da União, dos Estados e Municípios. Entre os convidados está o presidente do CARF, Carlos Alberto Freitas Barreto. O repórter Paulo Acrísio tem mais informações. Em março deste ano, a Polícia Federal deflagrou a Operação Zelotes. A suspeita era de que membros do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais estariam negociando sentenças. O fato é que multas milionárias foram reduzidas ou até mesmo anuladas. Uma delas, de 266 milhões, encolheu para 900 mil reais. A CPI do Senado ouviu testemunhas, interrogou suspeitos e agora procura mudar a lei para proteger os cofres públicos. A CPI do CARF você acompanha nesta quinta-feira, 9h30 da manhã, pela internet www.senado.leg.br/TV. TV Senado, o que você vê aqui, só aqui você vê. Daqui a pouco, às 9 horas, no plenário do Senado, haverá sessão especial para reverenciar a memória do ex-governador de Pernambuco, ex-deputado e ex-presidente do PSB, Eduardo Campos, pela passagem de 1 ano da morte do político. A Agenda Brasil, com sugestões da presidência do Senado para o crescimento do país, começa a ser votada na semana que vem. Ontem, ministros da área econômica conversaram com os senadores sobre as propostas. Confira. Quase metade dos senadores participou da reunião com os ministros da Fazenda e do Planejamento. O presidente do Senado apresentou novas propostas, além das 31 que já constavam da Agenda Brasil. Agora são 43. O ministro da Fazenda também trouxe as prioridades do governo. Na saída, Joaquim Levy anunciou um acordo para que os primeiros itens comecem a ser votados na semana que vem. Há uma convergência de que nós devemos começar com o que já vem sendo discutido há algum tempo. Então, temos aí a questão da regularização das fortunas no exterior, a tributação delas e, quando é o caso, o pagamento de multas, a questão do ICMS, a própria questão da desoneração, que é aquela questão de as empresas pagarem a Previdência Social. Então, esses, pelo menos, já são 3 pontos que eu acho que a gente ainda esse mês deve tratar de uma maneira efetiva. A oposição ainda não se posicionou oficialmente a respeito da Agenda Brasil. A oposição, evidentemente, vai examinar caso a caso. Nós não recebemos isso no atacado, no pacote. Cada caso é um caso. Alguns estão mais amadurecidos, outros não. Alguns vão acontecer e outros vão morrer na praia. A base aliada, favorável a muitas das propostas, cobra empenho dos parlamentares. Foram colocadas as posições. O governo já disse aquelas pautas que o governo está de acordo, acrescentou mais outras. Agora você tem que sistematizar. Isso é igual relatoria. Você tem que pegar,
vê o que um diz, o que o outro diz, onde é que há concordância e sistematiza. É isso que nós vamos fazer. E o presidente do Senado lembrou que será necessária a participação da Câmara dos Deputados. Tudo que for convergente será pautado, mas nós vamos dar continuidade às conversas, recolher as propostas dos senadores e das senadoras, tentar incluir a Câmara dos Deputados, porque muitas dessas propostas, elas estão tramitando na Câmara dos Deputados. E para que nós preservemos o interesse nacional, é fundamental que o Legislativo esteja participando como um todo dessa discussão. O relator do processo no Tribunal de Contas da União, que analisa as contas do governo federal de 2014, ministro Augusto Nardes, deu nesta quarta-feira mais 15 dias para que a presidente Dilma Rousseff preste outros esclarecimentos. O novo prazo passa a contar a partir do momento em que a notificação chegar ao Palácio do Planalto. O tempo extra é em resposta a um requerimento aprovado pela Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle na terça-feira. O autor do pedido, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, argumentou que há 2 novos fatos relacionados às contas da presidência no ano passado. A desconsideração de pedido de suplementação orçamentária de despesa obrigatória do Ministério do Trabalho para a despesa com seguro-desemprego e abono salarial e a abertura de crédito suplementar com efeitos negativos nas metas fiscais. Otto Alencar disse acreditar que essas novidades no processo podem influenciar o parecer do TCU sobre as contas. Desta forma, ele defendeu mais tempo para Dilma Rousseff se explicar. O senador Ricardo Ferraz, do PMDB do Espírito Santo, foi designado ontem relator da comissão especial que analisa o projeto do senador José Serra sobre o fim da participação obrigatória da Petrobras na exploração do pré-sal. O vice-presidente do colegiado será Blairo Maggi, do PR do Mato Grosso. O senador Lindbergh Farias, do PT, alegou que na escolha do relator não foi respeitado o critério de proporcionalidade e deixou a reunião. A comissão é presidida pelo senador Otto Alencar, do PSD da Bahia. A Câmara concluiu nesta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição da reforma política. Um dos pontos decididos pelos deputados é o que prevê o financiamento de campanhas com doações de pessoas físicas a candidatos e a partidos e de empresas a partidos. Agora a matéria vem para o Senado, onde existe uma comissão especial que analisa a reforma política. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.